faço primeiro a pergunta aqui para o Fernando. O que é o evangelho de fato? É levar o povo para a igreja? Para a igreja e batizar naquela igreja? Tá, ô Jean, esse tema para mim é o fundamental. Eu acho que não poderia ter uma live sem o evangelho ser proclamado. Por quê? Eu queria que os irmãos entendessem isso. Para nós não desviarmos do evangelho de Cristo. Você vai ver que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como você citou, é uma carta de defesa à fé evangélica. Tá? É a maior carta de defesa do evangelho já escrita, é a carta de Romanos. Por quê? Porque o cristianismo, desde que surgiu, né, ele sempre teve inimigos, pessoas que atacaram a fé evangélica. E deixa eu dar um dado aqui para vocês. A maior parte dos pais apostólicos, o que é o pais apostólico? Nós temos a igreja primitiva, né, até o ano 100. Do ano 100 em diante, até o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, você tem ali esse período que é o período dos pais apostólicos. É a igreja de Cristo depois dos apóstolos. Esses homens, o que eles mais fizeram no seu período ministerial é defender o evangelho contra ataques de falsos profetas, de falsos mestres. Desde do tempo do apóstolo Paulo até hoje, Satanás ataca a igreja, querendo desmantelar o evangelho. E por que existe esse ataque? Por que nós precisamos, geração após geração, estar levantando as verdades do evangelho para que em tempo algum nós nos desviamos dele? Por que o apóstolo Paulo vê uma necessidade de escrever cartas para defender a fé evangélica? Por que o apóstolo Paulo gasta 2 anos a ponto de dizer que com muitas lágrimas eu passei para vocês todo o conselho de Deus, porque eu sei que depois da minha partida vai sobrevir sobre a igreja lobos vestidos de ovelha, olha que coisa assustadora, lobo vestido de ovelha, que sorrateiramente, encobertamente, vai introduzir doutrinas, ensino, sutil. Você não vai perceber. Parece bonito, parece legal. E Satanás, olha, são demônios. Eles vão introduzir doutrinas de demônios. E vocês, se vocês perderam o evangelho, vocês perdeu tudo. Por que isso é tão importante? Por que Paulo ele chora? Por que ele escreve com lágrimas? Por que os pais apostólicos eles escrevem tanto? Chega nos manuscritos do pais apostólico, existe mais de 1 milhão de citações da Bíblia feita pelos pais apostólicos. Ou seja, esses homens criaram materiais sem fim para defender a posição do evangelho. Por que essa preocupação já? Por que você está fazendo essa live preocupada com o evangelho? Cara, você tem que parar com isso, você está enchendo demais o saco da CCB, deixa os caras ser felizes. Não foi assim que Jesus pensou, não foi assim que Paulo pensou, não foi assim que os pais apostólicos pensaram, não foi assim que os reformadores de 1500 pensaram, e não é assim que a igreja pensa hoje. Por que essa preocupação? E esse é o ponto. Então, deixa eu responder, ver se eu entendo, se eu consigo responder a tua pergunta. Por que essa preocupação, Jean? Porque o evangelho é uma notícia. Imagina que eu pego o New York Times de hoje, né? É isso que assim que fala, Jean? Jornal aí? New York Times. Ó, falei bonito, né? Gastei. Foi todo meu inglês, já foi aqui. E chegou para mim o New York Times. O que tem no New York Times? Notícia do que aconteceu. Eu não tenho poder sobre a notícia. Você entende, Jean? Entende, Isaac? Eu não tenho poder sobre essa notícia, porque ela já aconteceu. A única coisa que eu posso fazer é ler e falar o que aconteceu. Eu não tenho poder mais sobre a notícia. Ela aconteceu. Seja boa, seja ruim, é um fato consumado e pronto. Só que o evangelho, ele também é uma notícia. Só que ele tem algo muito além do New York Times. Porque ele é uma notícia
que não nasceu no coração humano, ou não foi projetado por mão humana, ou não ocorreu por mãos humanas. Ela é uma notícia que entra no nosso mundo. É uma notícia que não nasce no homem, mas ela nasce da glória. E essa notícia, ela entra dentro do nosso mundo. Quando eu leio João 1, o verbo se fez carne. A palavra, a notícia, adentrou dentro do nosso mundo. E essa notícia, que é o Evangelho, a chegada do Redentor, a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, essa é a notícia, ela tem algo além dela ser divina, além dela vir de Deus, ela tem algo a mais. Essa notícia, Jean, essa notícia, Isaac, ela é o poder de Deus. Cara, isso é assustador. Essa notícia, se alguém falar assim, se alguém perguntar para você assim, Jean, eu quero o poder de Deus, qual é a resposta que você vai dar para ele? Simples. O poder de Deus é o Evangelho. O que é o Evangelho? A notícia. A notícia. O poder de Deus. Você já imaginou isso, já? Já imaginou isso, Isaac? O poder de Deus. Quando a gente fala o poder de Deus, a gente pensa em Deus criando planetas, em Deus criando o sol, em Deus falando do nada aparecer tudo que apareceu. Você pensa que isso é o poder. Mas quando Deus vai revelar o seu poder, Paulo vai dizer, o evangelho, ou seja, a notícia, é o poder de Deus para fazer o quê, Jean? Para fazer o quê, Isaac? Para salvar todo aquele que nele crê. Crê no quê? Na notícia. Então, essa notícia, ela vai muito além da notícia do New York Times, porque o New York Times não pode produzir nada em mim. Eu só posso saber, eu só posso estar informado, mais nada. Mas a notícia do Evangelho, ela tem um poder embutido nela, que ela faz o quê? Ela salva pecadores. E por que esse é a demonstração? Por que o Evangelho é a demonstração de poder? Porque ele não cria a partir do nada. Lembra quando Deus disse, haja luz e houve luz, haja isso e houve aquilo? Deus criou a partir do nada. Deus criou a partir do nada. Ele usou muito poder para fazer isso. Mas o Evangelho, ele está muito além de criar a partir do nada. Porque quando o Evangelho salva um homem, ele não está criando a partir do nada. Não, ele está pegando uma massa corrompida, que é o homem. O homem que é inimigo de Deus. O homem que tem por pai o diabo. O homem que tem um coração inclinado ao que é da terra. Um homem que caiu em Adão. E o Evangelho não cria a regeneração a partir do nada. Ele não cria um novo homem a partir do nada. Ele pega um homem que é inimigo dele, e essa notícia, ela tem o poder de ressuscitar esse homem e transformar esse homem à imagem de Deus. O Evangelho é muito mais poderoso do que a palavra criadora de Deus. Porque quando Deus criou a partir do nada, mas o Evangelho pega um homem caído e refaz ele à imagem de Jesus Cristo. Então, essa notícia, ela é tão profunda que ela tem o poder de pegar o Jean, que é inimigo de Deus, ressuscitar o Jean dentre os mortos, trocar o coração do Jean e fazer o Jean agora amar a Deus, amar a palavra, querer a Deus, desejar a Deus, buscar a Deus e amar ter uma vida santificada. Quem fez isso? O poder que há nessa notícia, o Evangelho. Aqui vai entrar um problema. É essa notícia. Quando Isaac pega essa notícia, qual que é a notícia? O verbo veio, morreu, viveu, morreu pelos meus pecados, ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que nele crê, passou da morte para a vida. Quando Isaac pega essa notícia, que aconteceu há 2000 anos atrás, e prega para mortos, lembra daquela 37 de Ezequiel? Vocês lembram de 37 de Ezequiel? A visão do vale de ossos secos, aquilo é um pré-anúncio do Evangelho. O que acontece? Esse mundo é um mundo de mortos, ossos sequíssimos, não tem o que fazer. O anjo diz para o profeta, pode reviver esses ossos? Ezequiel, ele fala, tu sabes, Senhor,
profetiza sobre esses ossos, ou seja, pregue. Aqui está o evangelho. Quando ele prega o evangelho para aqueles ossos sequíssimos, aqueles ossos começam a se encontrar osso com osso, nervo com nervo, pele com pele, levanta-se um grande exército. É exatamente o ministério do evangelho sobre a terra. Quando eu prego o evangelho, quando eu falo da notícia, essa notícia, ele vai nesse cemitério, onde está esse defunto, morto em pecado, em delitos e ofensas, e essa notícia, que é o poder de Deus, ressuscita o Jean, ressuscita o Fernando, ressuscita o Isaac, e ele se torna agora um exército. Quem fez isso? O poder que há no evangelho. Aqui está o problema, Jean, da nossa live. É o evangelho que faz esse milagre, é o poder que há no evangelho. Mas quando Jean pega esse evangelho, essa notícia que aconteceu, que é o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, essa é a notícia, e o Jean começa a enfeitar esse evangelho, modificar o evangelho, acrescentar algo ao evangelho, o que aconteceu com essa notícia? Você deturpou a notícia. Essa notícia não é mais assim. Já não foi isso que aconteceu, Jean. Já não é essa notícia. Você está deturpando o New York Times. O New York Times falou que caiu 2 torres gêmeas. Você está falando agora que foi 5, já não foi 5, foi 2. Você está mudando a notícia. Quando eu pego o evangelho e mudo a notícia, e acrescento algo à notícia, ou retiro algo do evangelho, o que acontece? Ela perde o poder de salvar pessoas. Quando eu deturpo o evangelho, não é mais o poder de Deus para salvar. E se não é mais o poder de Deus para salvar, então não está gerando conversões, não está tendo ressurreição de mortos, não está acontecendo regeneração, porque a única coisa que pode regenerar, vivificar morto, é a notícia nua e crua, sem acréscimo, sem decréscimo. A partir do momento que o já retira algo, não é mais o evangelho. E se não é o evangelho, não ressuscita, não salva. Aqui vai entrar o problema, já. Se você está numa igreja de 3 milhões de pessoas, aonde eles pregam o evangelho, e nesse evangelho, nessa notícia, eles acrescentam, mas é o evangelho, mas tem que batizar na minha igreja. Opa, mudou a notícia. Não foi isso que Jesus disse. O que aconteceu com esse mais que você fez? Você mudou o evangelho. Quando você mudou o evangelho, a pessoa pode se converter à tua igreja, mas ela foi regenerada? Não, porque o único poder de regenerar homens é o evangelho nu e cru. Olha o que acontece na igreja de Gálatas. Gente, houve pecados horríveis ao longo da igreja, da primeira igreja. O pecado mais assustador que tem aos nossos olhos é na igreja de Corinto. O que acontece na igreja de Corinto? O cara pega a madrasta. É assustador isso, não é? É assustador. Mas sabe qual foi a carta mais violenta e dura que o apóstolo Paulo escreveu? Gálatas. Ele malemar sal da igreja de Gálatas. Ele chega para a igreja de Gálatas e fala assim, eu estou perplexo a respeito de vocês. Eu queria saber quem que enganou vocês, para vocês saírem do evangelho de Cristo e agora está entrando num falso evangelho. Aí você pergunta, meu Deus, por que Paulo está bravo assim? O que essa igreja fez? Será que... Porque na igreja de Corinto o cara pegou a madrasta e Paulo não estava tão irritado desse jeito. O que aconteceu com a igreja de Gálatas que o apóstolo Paulo fala? Vocês caíram da graça. Da graça tem descaído se vocês fizerem o que vocês estão fazendo. Eu estou perplexo a respeito de vocês. No meio de vocês tem pessoas que se dizem irmãos, mas não são falsos irmãos e que estão deturpando o evangelho de Cristo. O que esses camaradas estão fazendo, gente? Será que é orgia? Será que é o homossexualismo que está entrando na igreja? Olha que coisa. Sabe o que estava acontecendo com a igreja de Gálatas? Uma coisinha, parece assim, a gente falaria, para, Paulo, com isso. É só um negocinho de nada. Sabe o que a igreja de Gálatas estava fazendo, já? Sabe o que a igreja de Gálatas estava fazendo? Olha, eu vou falar para você. A igreja de Gálatas pregava o evangelho assim, ó. Pregando o evangelho. É Cristo que salva. É só pela fé. Você tem que crer em Cristo. Mas
você tem que se circuncidar também, tá? Porque a circuncisão está na lei. Deus que desceu do monte lá, escreveu na lei sobre a circuncisão e deu para Moisés. Então, é Jesus mais, a circuncisão. O teste de fé é a circuncisão. Se você falar para mim que creu em Jesus, mas não circuncidou, quando o apóstolo Paulo vê aquilo, ele parece que ele está a ponto de desmaiar. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo a respeito de vocês. Por que Paulo está assim? Porque Paulo sabe que aquele acréscimo mais a circuncisão. Você tem que crer em Jesus, sim, é legal, é isso aí, mas você tem que guardar o sábado. Mas você não pode esquecer das festas de lua nova. Mas você não pode esquecer da circuncisão, a dieta judaica, os feriados judaicos e a circuncisão. Não esqueça. O que o apóstolo Paulo está vendo? Se você acrescentar isso ao evangelho, o evangelho deixou de ser poderoso. E o que você tem é pessoas sendo convencidas, mas não convertidas. Você entende isso? Então o apóstolo Paulo escreve uma carta dura para a igreja de Gálatas. Se vocês aceitar a circuncisão, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vocês caíram da graça caiu todo aquele que deixar se circuncidar. O evangelho de Cristo é que ele salva pecadores independentemente da lei. É solo Christus. É somente Cristo e mais nada. É somente a fé e mais nada. Se você mudar a notícia, você perdeu o evangelho. Não é mais evangelho. E se não é mais evangelho, não tem mais salvação de pessoas. Tem religiosos, tem convencidos, tem pessoas de uma denominação que vai defender uma denominação, mas não existe coração transformado. Jean, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você fala para pessoas que o que está sendo pregado na CCB, que é um monte de acréscimos, é Jesus, mais o véu, mais o ósculo, mais a minha igreja, mais o fazer isso, mais o fazer aquilo, isso não é evangelho. E se isso não é evangelho, as pessoas que batizaram ouvindo essa mensagem não são pessoas salvas. Essas pessoas estão indo ao inferno. E se você ama essas pessoas, você para e fala assim, na frente deles e para não. Você está caminhando para o abismo. Você não foi convertido. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a chamar essas pessoas de anátema. Eles são malditos. Por quê? Porque você está levando essas pessoas para o inferno com essa mensagem. Você percebe, cara? Então, o evangelho é uma notícia que aconteceu, qualquer acréscimo que você faz. E ao longo da história, o que os homens querem fazer é acréscimos. Por quê? Por que quer fazer acréscimos ao evangelho? Porque o evangelho, ele é feio, Jean, Isaac. Ele é nu, ele é cru, ele não agrada nem a nossa razão. Jesus morreu pelos meus pecados. Peraí, você está me chamando de pecador? Você sabia que o evangelho é algo ofensivo? Não é atrativo para a carne, né? Ele não é atrativo para a carne. Além de não ser atrativo, Jean, ele é ofensivo. Imagina que eu chego para você, Jean, e falo assim, Jean, eu vou dar um presente para você. Aí você fala assim, nossa, Fernando, sério, o que você vai me dar? Um antisséptico bucal. Aí você fala assim, meu, esse cara tá me chamando, falando que eu tenho bafo. Esse cara tá falando que eu... Você vai ficar ofendido, meu, você tá falando que eu tenho bafo? Você tá entendendo? Ofende. Hoje eu vou dar um rolão pra você, tá? Esse cara tá falando que eu sou ofensivo. O evangelho, ele é ofensivo, porque quando eu digo pra pessoa, fala assim, Cristo veio morrer pelos teus pecados e te salvar da condenação. Primeira coisa, eu tô condenado. Peraí, cara. Eu tenho 40 anos de batizado. Prego o evangelho para um CCB. A primeira coisa que ele tem é uma ofensa. Porque, rapaz, você sabe com quem você está falando? Você entende, Jean? Então o evangelho é ofensivo. E pelo evangelho ser um presente de Deus, mas ofensivo, as pessoas querem então fazer o quê? Arrumar o evangelho. Já tiveram gente querendo deixar o evangelho mais racional. Os liberais. Vamos tirar do evangelho os milagres. Vamos falar da moralidade, ser uma pessoa melhor. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Vamos criar uma igreja inclusiva. Vamos tirar esse negócio de inferno, de pecado. Isso é muito ofensivo. Tira isso da mensagem. Teve os legalistas. Não, tem que colocar moralidade nas pessoas, senão esse mundo vai virar um mundo sem freio. Imagina essa agora que eu estou falando, é a salvação pela fé e não precisa fazer nada. Não, gente, você tem que fazer isso, tem que fazer mais aquilo, para deixar o quê? Mais moral.
mais bonito. Ah, não, o negócio é sério mesmo. Entende? Então, quando eu acrescento algo ao evangelho, eu perdi o evangelho, eu perdi o poder para salvar pessoas. Irmãos, que o Senhor nos dê força para não arredar um milímetro da notícia. A notícia não tem o poder sobre ela. Sabe como Jesus nos chama? De embaixador. Embaixador não fala o que quer no país que ele está. Ele tem uma mensagem do rei. Até cantava um hino, falava, essa mensagem Deus me deu. Que mensagem? É o evangelho. Eu não posso mudar nada. É isso. Ah, acho que não tem nada a ver isso aí. Não posso fazer nada. É a notícia. Aconteceu, não tenho o que fazer. Ah, não gostei disso aí. Nossa, cara, é muito, muito duro essas palavras. Não tenho o que fazer. Não posso fazer nada. É uma notícia. Eu só retransmito o que aconteceu há 2000 anos. Ah, eu tô ofendido. E os gays? Ah, mas e as lésbicas? Ah, mas e o drogado? Ah, mas e o que não sabe ler? Não tem amor, nossa, mas é muito duro. Eu não tenho o que fazer, querido. Eu só tô falando para você uma notícia. É essa aqui, ó. Se não crer, você tá condenado. Entende, Jean? Fé evangélica, desde o apóstolo Paulo até hoje, nós temos que lutar pela pureza da mensagem, porque o dia que você fizer um acréscimo a ela, pode ficar legal, pode ficar bonita, pode ficar interessante, pode conquistar os cérebros dos ateus, dos gnósticos, dos caras inteligentes, pode conquistar, só tem um problema, ela não salva, não transforma. Ela pode encher a igreja, mas não salva pessoas. É a pureza da notícia. Mudou isso, perdeu o evangelho, velho. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.